entender o que eu quero falar quando eu falo em música de qualidade. Mas então, professor Gandra, o Agostinho ele encontra nas reflexões do abade Joaquim da Floreia a concepção sobre o significado de tempo nas três pessoas da Trindade, falando do surgimento, inclusive, de idades do mundo e das qualidades que essas idades imprimem a cada época marcada por elas. O senhor poderia nos falar ou dizer o que isso realmente significa? Bem, nós temos que distinguir, antes de falarmos sobre este assunto, temos que distinguir o pensamento do abade Joaquim do pensamento de Agostinho da Silva. O pensamento de Agostinho da Silva não coincide rigorosamente com o pensamento do abade Joaquim de Fiore. Há alguns pontos de contacto, mas há também muitos pontos de distância entre ambos. Seja como for, de uma forma geral, falando, digamos assim, em lato sensu, o que é que o abade Joaquim de Fiore afirmava relativamente à história do mundo? Segundo ele, a história do mundo constituir-se por uma sucessão de três idades: a idade do Pai, a idade do Filho e a idade do Espírito Santo, que coincidiriam com uma espécie de chave religiosa, cada uma delas. Sendo assim, a idade do Pai expressar-se-ia por intermédio da religião mosaica, da religião hebraica; a idade do Filho pelo cristianismo católico, sobretudo; e a idade do Espírito Santo por uma igreja que haveria de surgir futuramente e que sucederia à Igreja Católica. Ora, segundo o pensamento de Joaquim de Fiore, estas três idades tinham a correspondência a um número fixo de gerações, e essas gerações, portanto, podiam ser contabilizadas, podendo-se inclusivamente prever quando é que cada uma dessas idades entraria em funções, digamos, ganharia expressão. Em suma, é este o pensamento de Joaquim de Fiore sobre o assunto. Claro que depois há muitos outros pormenores e detalhes interessantes relativamente a isto. Por exemplo, ele diz que cada uma destas idades, à exceção da primeira, que é a idade do Pai, tem dois momentos, corresponde a dois momentos. Há um momento de gestação e há um momento de frutificação, e portanto só o Pai, visto que não há mundo ainda e é o Pai que o cria, o Pai, ao evidenciar a sua presença, cria o mundo, e esse mundo não há nada prévio a ele, e portanto não há germinação, há criação imediata, há frutificação imediata. E portanto a idade do Pai só corresponde a um tempo, mas a idade do Filho corresponde a dois tempos, e a idade do Espírito Santo corresponderá também a dois tempos. Ora, este esquema dá origem à explicação da célebre hipóstase do Quinto Império na perspectiva portuguesa, porque é preciso lembrar e é preciso sublinhar que a perspectiva portuguesa do Quinto Império nada, mas nada, tem a ver com a profecia bíblica do Antigo Testamento. O sonho de Nabucodonosor está completamente ausente desta nossa questão, desta nossa tese ou hipóstase. Aquilo que está presente em nós é o pensamento de Joaquim de Fiore, e o pensamento de Joaquim de Fiore estava imbuído de muita informação e de muita presença no pensamento cristão bizantino, e é por essa via também que se explica o nosso Quinto Império, e não por via do cristianismo romano, tendo adotado a postura do Antigo Testamento e do sonho de Nabucodonosor de Daniel. Isso é um erro em que têm incorrido a maioria dos autores, que confundem aquilo que o Padre António Vieira diz a partir do século XVII com tudo o resto que antes foi dito sobre o mesmo assunto. É o Padre António Vieira quem introduz o sonho de Nabucodonosor na teoria do Quinto Império.
por razões que agora não interessa estar a explicar, aliás já abordámos isso noutro programa, mas é o padre António Vieira o pai dessa tese. Mas a nossa perspectiva, a nossa aproximação à questão tem a ver com, está relacionada, está ancorada no pensamento profético bizantino, cristão bizantino, e portanto, e esse pensamento profético cristão bizantino apoia-se na tradição de Alexandre Magno e não na de Daniel. E isto altera substancialmente o rumo do nosso quinto império. Aliás, o Fernando Pessoa já fez alusão a isso, embora não tenha desenvolvido a questão. Mas, inclusivamente na mensagem, quando ele se refere à posição geográfica de Portugal, cabeça da Europa, ele lembra que Portugal é a cabeça da Europa, mas os olhos pelo qual Portugal vê são olhos que lembram gregos, que lembram os olhos da Grécia. E, portanto, a Grécia está aí, Alexandre Magno, não é? Bem, esta aproximação, evidentemente, vai sofrer, depois da morte de Joaquim de Fiore, muitas mutações. E essas mutações têm a ver, inclusivamente, com teses que a Igreja vai considerar, havia de considerar, heréticas. Joaquim de Fiore nunca foi considerado herege. Joaquim de Fiore foi censurado numa questão que não tem nada a ver com esta teoria da história. Joaquim de Fiore foi censurado numa questão que tem a ver com a tese trinitária, a hipótese das três pessoas, mas não na sua aplicação histórica, na sua aplicação teológica, meramente teológica. Quem havia de ser censurado posteriormente foram os seus discípulos que, pegando na sua interpretação trinitária aplicada à história, vão dar-lhe rumos diferentes, vão conferir rumos diferentes, introduzindo nas teorias de Joaquim de Fiore, novos elementos que estão completamente ausentes das suas obras. Como, por exemplo, a ideia de que a civilização e estas três idades caminham do Oriente para o Ocidente. E que, portanto, assim como a lei judaica tinha tido sede em Jerusalém, a lei da graça do Filho tinha tido sede em Roma, a idade do Espírito Santo, a Igreja do Espírito Santo, teria sede algures ao Ocidente. E é isso que permitiu, em determinada ocasião, que se pensasse que Portugal poderia ser a sede dessa nova Igreja. Aliás, se nós ponderarmos o peso do joaquinismo na boca dos espirituais franciscanos, verificaremos que a maior expressão disso é exatamente aqui em Portugal. Não é por acaso que é em Portugal o único local onde o culto do Império do Divino Espírito Santo, que é, digamos, a devoção que pronuncia o advento dessa nova Igreja do Espírito Santo, do Paracleto, tem expressão. Não acontece em mais nenhuma parte da Europa, nem na Itália, nem na Espanha, nem mesmo em Aragão, de onde veio a Rainha Santa Isabel, porque não foi a Rainha Santa Isabel que inventou o culto do Império do Espírito Santo. O culto do Império do Espírito Santo foi implantado em Portugal pela esposa e pela filha de Dom Sancho I. Ouçam bem, porque tudo o resto são meras suposições de autores do século XVII, que depois autores do século XX, como por exemplo António Quadros, António Telmo e outros mais, quiseram atribuir à Rainha Santa Isabel. Portanto, mas a Rainha Santa Isabel, quando chegou, já estava tudo implantado. Ela só teve que apoiar o que já existia. Aliás, se António Quadros e se António Telmo estudassem um pouco de história de Portugal, da história não oficial da história de Portugal, saberiam que quando a Dona Isabel chegou a Portugal, já existia a Irmandade do Espírito Santo em Alenquer, fundada pela filha e pela esposa de Dom Sancho I. Portanto, um pequeno problema de fundamentação da questão, mas que se verifica nas obras desses dois grandes autores portugueses, mas que efetivamente alteram substancialmente depois as conclusões que eles retiram dessa postura. Aliás, eu lembro-me que tanto António Telmo quanto António Quadros tiveram algumas desavenças com Agostinho da Silva exatamente por causa disso.
desavenças filosóficas, entenda-se, não é? Mas tiveram algumas desavenças, porque efetivamente Agostinho da Silva tinha uma posição muito mais inédita do que aquela que é muito mais inédita, porque, por exemplo, o Padre António Vieira para Agostinho da Silva tinha muita importância, não há dúvida, mas não era propriamente o grande representante da doutrina quinta imperial portuguesa. E, portanto, é preciso ter em consideração que António Quadros e António Telmo, o Padre António Vieira é o grande representante da teoria quinta imperial portuguesa. E, portanto, estas diferenças de pensamento e de foco acabaram por depois gerar conclusões distintas relativamente à mesma fonte. Mas voltando à doutrina trinitária do Joaquim Fiore, a doutrina trinitária aplicada à história para o Joaquim Fiore. Portanto, foi através dos seus discípulos, ou mediante, ou por mercê, por efeito dos seus discípulos, os discípulos de Joaquim Fiore, o Bertin da Casale, por exemplo, foi um dos mais importantes, que foi conhecido em Portugal, foi traduzido inclusive para português, embora a obra nunca tenha sido impressa, mas foi traduzido para português, ao contrário do que aconteceu com Joaquim Fiore, que nunca foi traduzido para português. Vários dos seus discípulos foram traduzidos para português, e portanto isso só significa que eles só podiam ter tido influência cá em Portugal, não é? Porventura até mais que o próprio Joaquim Fiore. Embora o Joaquim Fiore seja conhecido nas suas obras autênticas a partir do século XVI de uma forma muito intensa, mas o que é facto é que antes de chegarem as obras impressas de Joaquim Fiore, o que chega são as obras dos seus discípulos mais radicais, diríamos, aqueles que vão ser acusados pela Igreja Católica de heresia. E porquê? Exatamente porque eles partem do pressuposto de que a Igreja já não representa o cristianismo na sua verdadeira acessão. A Igreja perdeu aquilo que é fundamental no cristianismo, que é a pobreza evangélica, é o desapego dos bens terrenos, e é exatamente isso que faz a diferença. É isso que o culto do Império Divino do Espírito Santo, com a sua dádiva graciosa, preludem. Ora, esta posição foi vivida pelo próprio Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva dizia aos amigos, no número dos quais eu me considerava, e eu penso que ele também me considerava no número desses amigos dele, dizia, a título de confissão quase: se eu tenho uns sapatos, mesmo velhos, mas aos quais eu posso pôr novas capas, porquê é que eu vou comprar um par de sapatos novo? Se eu posso ter uma camisola remendada nos cotovelos, para que é que eu vou comprar uma camisola nova? Camisola em Portugal significa algo que se coloca sobre uma para aquecer, para quando está frio veste-se uma dessas, uma blusa aqui. Bem, e portanto, nesta perspectiva, o Agostinho da Silva vivia intensamente essa pobreza, vamos chamar de pobreza no verdadeiro sentido do termo, pobreza franciscana, essa pobreza evangélica dos primeiros tempos do cristianismo, que efetivamente seriam a marca, de acordo com, sobretudo, os discípulos de Joaquim Fiore, a marca da Igreja do Espírito Santo, da Igreja do Paracleto e da Idade do Paracleto. A era da fraternidade universal, exatamente por via da partilha e por via dessa libertação dos bens materiais e da posse dos bens materiais. A real solidariedade, né? Como? A real solidariedade. Evidentemente. Bem, e portanto, essas características são efetivamente aquilo que mais marcante essa teoria tem, e o que de mais marcante essa teoria trouxe para o pensamento e a vida dos portugueses. Claro que hoje, em Portugal continental, isso é estranho, é muito estranho. Os raros lugares onde o culto do Império do Divino Espírito Santo ainda se realiza já estão apanhados pela Igreja. Exatamente, é contra a natura tudo isso, mas é verdade, é o que acontece. O culto do Império, neste momento, onde está vivo, é nos Açores, em algumas ilhas dos Açores,
em algumas comunidades da América do Norte, comunidades de origem portuguesa, luso-descendentes, e no Brasil, sobretudo, onde esse espírito de partilha, esse espírito solidário, esse espírito fraterno está ainda muito vivo, embora lá está os representantes da Igreja Católica, em muitos casos no Brasil, padres italianos, estejam a tentar destruir por dentro o culto do Império, e exatamente essa característica fraterna e solidária do culto do Império. Não sei se sabe, Filipe, mas em muitos sítios do Brasil, em vez do bodo, que é uma refeição comunitária que fecha, que encerra as festas do Divino, em que todos partilham, independentemente da sua raça, do seu credo e da sua idade, os mesmos bens, os padres italianos estão a introduzir sorteios de carros e de outros objetos valiosos, inclusive barras em ouro e etc. Portanto, isto, como se percebe, a Igreja Católica usa todas as possibilidades, não é? Todas as artimanhas para perturbar isto. Aliás, como sempre usou. A única vantagem que aqui em Portugal existiu, noutros tempos, é que a coroa, os reis portugueses, até ao século XVI, sempre foram assessorados por franciscanos. E, portanto, por franciscanos, aliás, muitos deles espirituais. E, portanto, sempre tiveram presente esse caráter solidário dessa devoção. Só com Dom João III, e a partir de Dom João III, isso altera, começa a alterar-se. Mas até lá, e mesmo depois de Dom João III, houve muitos monarcas que eram adeptos dessa visão. Mas é exatamente nos momentos em que a Igreja Católica consegue pôr pé em terra e influenciar os monarcas e a monarquia e a coroa, que é exatamente esse espírito fraterno e solidário é afastado. Lembremos-nos que foi exatamente no mesmo reinado de Dom Afonso III que foi instituído em Portugal o Santo Ofício, ou o Tribunal da Inquisição. Portanto, todos esses elementos conjugados dão-nos uma ideia de que realmente a nossa postura, mesmo relativamente aos povos de outras etnias, que evidentemente também aconteceu, houve escravatura, houve tudo isso, não há dúvida que houve, mas fomos os primeiros a libertar os escravos, antes até que os ingleses. Não sei se isso é conhecido dos ouvintes brasileiros, mas e até surgiu recentemente uma notícia que me causou uma satisfação imensa. A notícia segundo a qual o Império Brasileiro, o Imperador do Brasil, e sobretudo uma das filhas do Imperador do Brasil, planeava a libertação dos escravos, e que foi a República e os escravocratas apoiando a República que instituíram a República no Brasil. O que dá para perceber realmente a diferença de postura e a diferença de forma de estar e de ser. Bem, Filipe, não sei se me afastei muito da questão que me colocou, mas penso que o fundamental está dito relativamente àquilo que as três idades de Joaquim de Fiora representam e aquilo que os seus discípulos, os discípulos de Joaquim de Fiora, introduziram de inovador e ao mesmo tempo de radical neste pensamento de Joaquim de Fiora. Joaquim de Fiora nunca se referiu à pobreza evangélica. Isso foram os seus discípulos que fizeram. Joaquim de Fiora nunca se referiu à deslocação das religiões do Oriente para o Ocidente. Isso foram os seus discípulos que fizeram, ao que disseram, ao que afirmaram. E, portanto, temos de distinguir o pensamento de Joaquim de Fiora do pensamento dos discípulos de Joaquim de Fiora. Tal como temos de distinguir o pensamento de Joaquim de Fiora do pensamento de Agostinho da Silva. Agostinho da Silva, eu poderei dizer, sem medo de ser exagerado, que foi também um radical. Ou seja, no sentido em que a sua proposta era uma proposta que se aproximava muito mais daquilo que era a pobreza evangélica, a pobreza dos tempos iniciais do cristianismo, do que propriamente o pensamento de Joaquim de Fiora, que não atribuía um grande valor a essa questão. E portanto há uma certa diferença, temos que estabelecer uma certa distinção entre o pensamento de Joaquim de Fiora e de Agostinho da Silva relativamente ao mesmo assunto. Muito obrigado, com muita propriedade você se colocou e entendi perfeitamente. Eu acho que nossos ouvintes também. E eu vou passar a palavra agora ao professor L'Oreal. Professor L'Oreal, no primeiro congresso da cidadania lusófona, isso ocorrido em Lisboa no ano 2013,
o senhor fez uma distinção do que seriam essas três idades e também traçou um paralelo destas com o Quinto Império. Você, não sei se será exigir muito, né? Nós agora 21 horas e 25 minutos, mas eu gostaria que o senhor trouxesse essa contribuição novamente sobre a perspectiva de Agostinho da Silva. Pode ser? Pode. Vamos lá. O Gandra fez algumas ponderações aqui muito interessantes. No Brasil, a professora Constança Marcondes, que conviveu com Agostinho, ela também fala que Agostinho tem uma interpretação própria da teoria de Joaquim de Fiore, né? Não é a teoria ipsis literis, mas ele faz uma releitura em cima disso e imprime a marca dele, Agostinho. Como o Gandra ressaltou, uma dessas marcas é a pobreza. Uma outra coisa que está absolutamente presente na teoria do Quinto Império dele, né, e que também não tem aparentemente nenhuma relação com as teorias clássicas do Quinto Império, notadamente em Nabucodonosor, a gente não encontra isso de jeito nenhum. Agostinho fala da vinda de um novo rei. Ele fala muito de cultura, ele fala de ecumenismo, ele fala da paz. A gente encontra isso claramente no livro dele sobre Portugal. E sobre Portugal ele explora bastante essas questões relacionadas à cultura. E ele distingue o surgimento desse novo tempo daquilo que caracteriza o que a gente chamaria de imperialismo de cultura de massa, imperialismo de domínio, né? Como nós estávamos falando no bloco anterior, por exemplo, na China. Né? Hoje todo o sistema capitalista internacional, e nós vivemos sobre o capitalismo, ele é um sistema de cultura de massa. Você tem que vestir a mesma coisa que todo mundo veste. Hoje nós vestimos igual, e seja no Brasil ou na China. Todo mundo veste o mesmo tênis, né? Não estou falando de língua, não. Estou falando de cultura de massa. Nós temos que consumir os mesmos produtos, aceitar a uma uniformização e uma padronização das coisas, que é talvez uma das maiores brutalidades que foi feita ao longo da história da humanidade, né? Então, por exemplo, essa teoria do Agostinho e o que ele preconiza, o que ele entende como nova era, é o respeito, entre outras coisas, o respeito quase que absoluto à cultura e à identidade de cada povo. Então, assim, você não passa uma régua na cultura, não é? O português é português, o japonês é japonês, o chinês é chinês. Como é que nós vamos manter um sistema capitalista, né, um comércio funcionando, e ao mesmo tempo não só permitir, como jamais admitir, que a ideia de identidade nacional e a ideia de cultura de um povo seja suprimida ou colocada em segunda via por conta de dinheiro, seja lá o que for, né? Então as esquerdas, por exemplo, que sempre levantaram a bandeira de que você tem que preservar a cultura do grande vilão do capitalismo, todas as esquerdas do mundo são bandidas. Todas. Porque todas elas aplicam a ideia de cultura de massa sobre a perspectiva e sobre o pressuposto e o argumento de que elas não podem lutar contra o sistema. Então, nós estamos lixados. Mas o fato, por que eu estou falando isso? Porque é aquela coisa do ser político, do agir politicamente sem política partidária. Quando Agostinho fala, e é preciso entender isso, na universalização de uma civilização europeia, igual ele fala de um Portugal, novamente, notadamente para os brasileiros, o Agostinho da Silva não está se referindo de nenhuma forma à massificação do pensamento. Ele não está falando de um novo colonialismo da Europa novamente, de um modelo eurocêntrico de mundo sendo transplantado para as Américas. Isso é tudo que o Agostinho não fala, né? Então quem nunca leu nada sobre o Agostinho, leia pelo menos esse livro dele sobre Portugal, né? Porque o bordão vital do capitalismo transnacional é exatamente a supressão da liberdade de pensamento, né? E é a universalização
de uma cultura de massa. Você cria um único domínio e quem manda ali naquele domínio é o dinheiro. Então você vale enquanto você tem. Ou você vale desde que você esteja atrelado a alguma organização. O Augusto de Franco, que é um professor brasileiro, vem fazendo inclusive essa distinção. Hoje, se você levantar um telefone, se você ligar para qualquer pessoa, você fala assim, quem é que está falando? Joaquim. A pessoa do outro lado te pergunta, Joaquim de onde? É isso mesmo. Joaquim de onde? Então ela quer saber a qual instituição você está atrelada. E se você não está atrelada a nada, você simplesmente não é nada. Exato. Não é nada. Exato. Então assim, como que desapareceu o ser humano? Então, se eu falar que eu sou o Joaquim da ONG de não sei das quantas, que a pessoa sequer conhece. Então nós temos que estar atrelado a algum tipo de corporação, seja ela corrupta ou não. Exato. Não interessa se eu abrir a ONG há um mês atrás, mas o indivíduo passa a não existir mais. E passam a existir as corporações. O Augusto de Franco tem um texto fabuloso sobre isso. Fabuloso. Em que as pessoas não existem. E o que é isso? É esse processo de massificação do pensamento. É esse processo de colonização. Então, quando o Agostinho vai falar deste Quinto Império, sobre a ótica dele, ele fala então que a primeira coisa, esse império só será viável se de fato as consciências forem libertas. Forem libertas. E sobre nenhum argumento, nem religioso, nem político, nem espiritual, nem metafísico, nem transcendente, pode fazer catequese em ninguém. Então, a premissa da liberdade, porque ou o ser é livre, ou ele não é. E ele radicaliza nesse ponto. Ele leva às últimas consequências a premissa da autonomia do ser. Não é da pessoa, porque a pessoa é consumidor. É do ser. Então, ele analisa o indivíduo sobre a ótica de tudo aquilo que não é uma massa, uma manobra, uma cultura de massa. Então todas essas propostas, sejam elas religiosas, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, em que você obriga o indivíduo a uniformizar, está errado. Inclusive, a crítica dele vai inclusive em relação às escolas. Porque hoje, tudo que as escolas fazem, ele tem uma frase inclusive, eu não me lembro mais ou menos, mas ele é mais ou menos assim, fala da seguinte forma, que hoje as escolas formam bestas quadradas com cérebros cúbicos. Porque a crítica que o Agostinho faz em relação à forma de ensino, os povos dos Balcãs vêm falando há muitos anos também, há décadas já, vários educadores de todos os lugares do mundo sobre a metodologia. Dizem eles que a metodologia mais eficaz que o capitalismo conseguiu imprimir, e aqui num sentido de elite mesmo, foi a uniformização do padrão escolar. Você estuda da mesma forma estando no Brasil ou estando na China. O método de ensino é exatamente o mesmo. Bom, então o que Agostinho vai falar? Quando eu estive em Portugal, a pergunta que eu fiz é o que foram os impérios anteriores? Quando ele fala que vai vir um quinto império, e que esse quinto império é a lusofonia, num sentido abrangente do termo, ele não está querendo dizer que esse quinto império é Portugal. Porque eu inclusive já ouvi isso de portugueses, portugueses famosos, que o quinto império é Portugal no sentido territorial. Exato. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Ele adverte que o quinto império não é nacional. Esse quinto império é uma ideia de universalidade. Ele é sincrético. E é esse o ponto que tange e que nos leva a uma interpretação. Quais são os impérios anteriores? Por exemplo, na perspectiva de Dante, quando ele faz uma alusão à profecia de Daniel, é grego, é meda, é persa e é babilônico. Quando a reinterpretação do Dante, quando se refere à sucessão dos impérios, já muda. Ele fala em império assírio, persa, grego, quinto império. Então, o Dom Diniz, por exemplo, vai entender o quinto império como sendo realizado por portugueses. E também no sentido lato do termo, que é o português real. Certo? Então, ora, a pergunta que eu fiz em Portugal é o seguinte:
o que foram os impérios anteriores? Todos esses impérios anteriores, todos eles, foram um império de dominação. E não tinha capitalismo naquela época. Então, uma coisa que as pessoas confundem é o seguinte: independentemente do capital, do dinheiro, dinheiro sempre existiu ao longo da história da humanidade. Que o poder, ele não necessariamente está subvencionado ao mercado. Isso é um erro brutal de leitura. Porque se fosse o dinheiro que contava, nós não teríamos tido o capitalismo nesse caso, né? Nós não teríamos tido todos os processos anteriores. Então, quando Agostinho coloca sobre o viés dele, né, que vai surgir um quinto império, significa que este quinto império ele tem que ser diferente do que foram os 4 anteriores. Então, todo império se propuser, ou se este quinto império, como estão querendo agora transformar a lusofonia num império de comércio, não vai dar certo. Isso, por conta disso aí. Porque quem é que vai separar? Porque com a ganância humana ninguém consegue lidar, né? Então esse novo modelo de relação universal, planetário, que tem que haver entre os povos, não pode ser um modelo referenciado na dominação. Não pode. Esse novo modelo tem que ser um modelo referenciado na justiça, na liberdade, no amor aos povos, né? Na sustentabilidade do planeta, na autossustentabilidade local. Se eu moro no Rio de Janeiro, eu deveria priorizar o consumo de produtos próximos à cidade do Rio de Janeiro. Isso já tá, essa matemática, ela já está feita por vários indivíduos. Então, quando o Agostinho estava falando, era exatamente isso, da pertinência do conceito de uma comunidade lusófona, entendendo que esse conceito é um conceito polissêmico, evidentemente, ele está respeitando todas as diferenciações, porque o nordestino não é igual ao paulista, o paulista não é igual ao cara do Rio Grande do Sul, Angola não é igual a Moçambique. Então, tudo que o Agostinho não fala é de uniformização. Tudo que ele não fala é disso. E tudo que nós temos, todo discurso que nós temos atualmente é um discurso de uniformização. Independentemente de partido político, partido religioso, seja lá o que for. Tem um indivíduo que lançou e foi premiado internacionalmente com um prêmio equivalente ao prêmio Nobel. Esse indivíduo da Faculdade de Comunicação, da UFRJ, chama-se Evandro Euriques. O professor Evandro Euriques tem uma teoria chamada o quarto bottom line. Tá? O que ele coloca? Ele fala que o grande nó górdio da democracia é o território mental do ser humano. O que ele quer dizer com isso? O que o Agostinho faz no Quinto Império? Ele traz a responsabilidade da lusofonia para cada ser humano. Para cada ser humano. Como é que nós vamos não criar um novo império de dominação? Aí fala, a culpa é dos bancos, a culpa é dos banqueiros. Não, a culpa não é do banqueiro. Veja bem, a culpa é da Apple, que está botando o iPhone e as crianças ficam loucas com o iPhone. Não, a culpa não é da Apple. Você compra o iPhone se você quiser. E então o indivíduo criou o hábito e a autodesculpa de falar que ele é obrigado a consumir o produto. Não, eu não sou obrigado a consumir produto nenhum. Porque assim como eu tenho exemplo de indivíduos que consomem produtos, eu tenho exemplo de executivos também e de indivíduos muito bem-sucedidos que não são escravos do consumo. Agora, por outro lado, hoje o mundo está feito de tal forma que se o capitalismo parar radicalmente, se houver uma radicalização, a primeira revolta que vai haver não vai ser de empresários, não. São das próprias pessoas. Sim. Porque o ser humano não quer parar de consumir. Não quer parar. Né? Ele criou um moto contínuo. Ora, evidentemente que esse consumo desenfreado, ou esse não assumir uma responsabilidade em defesa da instauração de uma democracia justa no mundo, efetivamente, o problema está aqui, segundo o professor Evandro Euriques, né? Porque os homens não criam
as instituições não são instituições que existem por si mesmas. Elas são criadas por seres humanos. Né? Então, a metodologia do Evandro é o seguinte: é preciso, nós não podemos falar em gestão de território enquanto não falar em gestão de mente. Porque o problema não é a cidade, o problema não é o país, o problema não é a reforma agrária, o problema não é a política em si mesmo, o problema não é a economia em si mesmo, o problema é de gestão individual. As pessoas querem continuar roubando, querem continuar massacrando o outro, querem continuar exercendo algum tipo de domínio sobre o outro, seja ele qual for, disfarçado ou não. E aí ele foi premiado internacionalmente por isso. Né? Quando ele prova nessa teoria do quarto bottom line, então está tudo errado. Nós estamos problematizando o sistema. E o sistema, quem é que produz ele? É a cabeça de cada um de nós. Enquanto nós, individualmente, não assumirmos a tarefa pessoal e intransferível de sermos pessoas melhores, pode fazer outra Revolução Francesa e mandar decapitar todo mundo. Aquele sistema ali vigora durante um tempo, mais ou menos, fica todo mundo mais ou menos tranquilo, achando que as coisas mudaram. Não, elas não mudaram, porque as pessoas simplesmente não mudam. Né? Então, essa ideia da mente sustentável, de certa forma, é o emblema da essência oculta do menino imperador, do culto do divino, e do menino imperador que o Agostinho vem a valorizar muito. Né? Porque aquilo que a gente chama na Grécia de democracia, como um conceito político, ele não tem nada a ver com o que a gente tem hoje. Nada. Agora, na Grécia existia a ideia de um exercício político. Certo? Há um exercício político. Agora, então, o que vem a ser esse Quinto Império? Esse Quinto Império é tudo aquilo que não é um processo que massifique o outro. Um processo que não massifique. Certo? Porque é esse processo que já apodreceu o mundo. Vem um e domina. Aí você extirpa aquela dominação. Vem outro e domina. Você extirpa aquele cara que domina. Né? Então a gente vai tendo que manter uma guerra em cima da outra para dominar consciências. A pergunta é o seguinte: para quê? Será que o mundo não está cansado de tanta dominação? Será que de fato não existe uma outra forma de conviver e de manter um mercado sem ter que passar a perna e sem ter que produzir tanta violência? Será que já não há amadurecimento suficiente? Parece que não há. Ou até que ponto não há? Ou até que ponto, de fato, o ser humano não quer que não haja? Porque parece que não quer. Conhecimento não falta nesse aspecto. Né? Então é para isso que eu chamei a atenção nesse. E quando as outras vezes que eu voltei, eu também falei a mesma coisa. E a gente vem falando essas coisas, não é só no Congresso da Lusofonia que a gente vem falando sobre isso. Né? O homem não é os indivíduos, e sejam eles ricos ou pobres, porque não é só o rico que domina, há muito pobre que domina. O traficante domina a favela. Pronto, é um outro tipo de domínio. Né? O cafetão domina as prostitutas, é um outro tipo de domínio. Nós temos um professor mal estruturado exerce domínio de massa em cima dos seus alunos. Exato. Nós temos inúmeros exemplos de domínio, né? De você querer constranger a consciência alheia e, mais do que constranger, ajustar aquela consciência ao seu ponto de vista. Então, todo sistema que não respeita a liberdade e a autonomia do espírito da pessoa é porque, fundamentalmente, este indivíduo não reconhece que o outro, o seu semelhante, o ser humano, é um ser espiritual. Porque só tenta dominar aquele que não respeita de verdade essa realidade ontológica. Nós somos seres simultaneamente que têm corpo e têm espírito. Então, se eu admito isso, sob nenhum aspecto eu vou querer constranger o outro. Né? A educação é um processo, e a educação que no sentido lato do termo. Todo processo educativo, uma empresa pode ser extremamente educativa. Né? A
Assim como as escolas não necessariamente são educando, elas podem ser deseducativas. A educação é tudo aquilo, a educação no âmbito de uma cultura, né? As nossas famílias nos educam, ou as nossas famílias nos deseducam. Depende. Né? Porque no âmbito familiar, que é onde eu formo o caráter de uma pessoa, porque um caráter mal formado é um mau caráter. Né? No sentido de que ele está deformado. Então, o indivíduo que é um corrupto, ele tem um caráter deformado, ou não formado. Certo? Isso é um processo de massificação. Então, o problema hoje, aquilo que preconiza o Agostinho, concretamente, é exatamente isso. Ele conclama primeiro mundo, todo mundo, a criar um tipo de desobediência civil. Uma desobediência mental ao poder. Por quê? Porque ele empodera, ele fala que cada pessoa é portadora de uma voz própria. E esta pessoa tem que externalizar o discurso dela, pessoa, para o mundo. Certo? Então, o Agostinho é um indivíduo que preconiza uma revolução muito séria. Porque ele manda o indivíduo pensar com a própria cabeça, e uma vez que você pensa com a sua própria cabeça, você vai pagar o preço de pensar com a sua própria cabeça. Mas essa é a coisa mais honesta que a pessoa pode fazer na vida dela. Pensar com a própria cabeça e ser fiel a essa liberdade e ao exercício dessa liberdade que ela exerce com plenitude. E sobre um aspecto, a pessoa pode vender a sua liberdade. É isso, em suma. Bem, amigos, nós vamos a um pequeno intervalo, são 21 horas e 48 minutos, porque nós ainda temos 2 assuntos para abordar. É rapidinho, é VaptVup. Vamos ouvir a Bandeira Divino com Ivan Lins, que me foi indicada também pelo professor L'Oreal, então deve ter boa qualidade. Vamos ouvir.